Qual o valor da oração do crente em favor de missões? Você sabe qual a diferença entre oração e intercessão? Como podemos envolver a igreja em contribuições financeiras para missões? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e este é o canal EBD Visual. É um canal que tem por objetivo oferecer alguns subsídios para as lições da nossa Escola Bíblica Dominical, mais precisamente as lições adultos da nossa CPAD. Seja bem-vindo ao nosso canal. E como de sempre, faço sempre aquele convite e aquela solicitação. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e também, ao mesmo tempo, curtir e compartilhar essa videoaula para que chegue a mais outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, seus irmãos da igreja, o pastor da sua igreja, e eu tenho certeza que você vai estar, então, ajudando primeiramente o reino de Deus e em segundo lugar também o crescimento do canal. Então faça isso e eu só tenho a agradecer pela divulgação que você está fazendo dessa plataforma, né? dessa videoaula que sempre no meio da semana, assim, no finalzinho da semana a gente vai fazendo, né? E no domingo ou na segunda-feira a gente sempre coloca uma nova videoaula com respeito às nossas aulas de domingo próximo. Muito bem, então esse é o nosso convite. Nesse trimestre nós estamos estudando aí sobre o assunto missiologia, com o tema Até os Confins da Terra. Estamos estudando sobre a igreja e o seu trabalho, né, que Jesus Cristo ordenou que fizesse. Qual é o trabalho da igreja? Evangelizar. Estamos estudando algumas lições. A lição passada nós tratamos, né, sobre a perspectiva pentecostal de missões, e nessa oportunidade, na lição de número 6, nós estaremos tratando sobre orando, contribuindo e fazendo missões. É uma frase bastante conhecida, inclusive pregada muito em algumas igrejas, principalmente nos cultos de missões, quando o pregador ele fala: olha, tem 3 jeitos de você fazer missões. O primeiro é orar, o segundo é contribuir e o terceiro é você ir para o campo missionário. Então, este é o título da nossa lição, e o texto áureo diz desta forma: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Um texto do Antigo Testamento sobre a chamada do profeta Isaías. E nós observamos que nesse texto aqui, Deus estava chamando ele para uma obra. E tem de tudo ali para ser uma obra missionária. Por quê? Porque ele estaria levando a palavra de Deus ao seu próprio povo, né? E isso ele cumpriu à risca. Então o texto áureo é esse. A verdade prática diz dessa forma: nem todos são chamados para ir ao campo missionário. Foi o que nós falamos algumas aulas atrás. Nem todos estão preparados para ir para o campo missionário, né? E aqui está dizendo: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar, contribuir para esta obra. E a leitura bíblica em classe encontra-se, é um versículo muito pequeno, né, que encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. É um clamor ali de Paulo para que houvesse então ali um levante da igreja em oração
para a abertura da palavra de Deus, para que a palavra de Deus estivesse chegando aos lugares mais longínquos, né? Ou seja, para que Paulo estivesse coberto com a oração da igreja, né? Então, nós observamos nesse texto, ele vai dizer dessa forma. Não é o costume a gente ler a leitura oficial, mas como é muito pequena, dá para a gente fazer essa leitura aqui. Efésios capítulo 6, versículo 18 até o versículo 20, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então nós observamos que era um clamor do apóstolo Paulo para que a igreja estivesse orando por ele, para que não tivesse nenhum impedimento, para que a obra de Deus prosseguisse e mais outros trabalhos também, outros campos estivessem sendo abertos pela palavra de Deus, pela pregação da palavra do Senhor. Muito bem, então vamos para a nossa lição. Na introdução, o pastor Wagner Gabi, ele trata aqui sobre o ide de Jesus Cristo, que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15, também Mateus 28, versículo 19, e ele compara também com Atos, versículo 1 e o versículo 8, que já foi falado bastante quando Jesus dá as ordens ali para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E então esse texto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, esse texto diz aqui qual é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é abrir outra igreja? Pode ser, mas não está acima do que é a prioridade maior. Qual é? Pregar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Então, se nós recebemos a salvação de graça, nós temos que também proclamar esta salvação. Então, este é o objetivo da igreja. Mas como fazer? E é nisso que nós vamos falar dos 3 pontos principais aqui. Orando, contribuindo e indo. Se eu não posso ir, eu posso contribuir. Se eu não posso ir, eu posso contribuir e eu posso também orar. As duas coisas qualquer pessoa pode e deve fazer. E isso é muito importante, porque dessas duas coisas que nós vamos tratar aqui, depende também aquele missionário que está lá no campo, se desdobrando para levar ao conhecimento o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, então vamos para o tópico primeiro, que tem como título Orando pela causa de missões. Ponto primeiro, a importância da oração na obra missionária. A oração por missões ou pelos missionários, isso tem uma grande importância? Será que é de grande importância? Claro que é. Mas qual o valor que tem a oração que se faz por missões? Nós observamos na Bíblia Sagrada, podemos citar 2 pessoas que, além de pedir para que orasse por missões, orasse também por aqueles que estão lá no campo missionário. Além de você orar para que mais locais sejam abertos e que mais pessoas recebam a palavra de Deus, você também tem que orar por aquele que está sendo um canal para que esta pregação esteja chegando lá. Então nós temos 2 pessoas. A primeira é o nosso exemplo maior. Quem é? Jesus Cristo. E ele incentivou para que nós orássemos para que Deus enviasse mais missionários para a sua obra. Isso está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 2, está escrito dessa forma:
E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Preste atenção aqui. O próprio Jesus está dando uma ordem aqui, para que haja um pedido, para que os seus discípulos rogassem ao Pai para que ele enviasse mais obreiros para a sua seara. Então é uma ordem. A oração por missões não é uma escolha que eu posso fazer ou não, mas é uma obrigação orar por missões. Então Jesus, ele ordena orar para que o campo seja guarnecido por outros obreiros também. Os obreiros que estão são poucos, mas que temos que orar para que mais e mais sejam enviados. Jesus também, em João capítulo 17, versículo 20, ele vai dizer dessa forma: e não rogo somente por estes. Quem? Os discípulos ali que estavam com ele naquele momento. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então olha que coisa interessante. Jesus, além de estar rogando pelos seus discípulos daquele momento, ele ainda estava rogando também por aqueles que ainda iam se levantar. E esse rogar aqui é justamente fazer oração, fazer pedidos, interceder, buscar a face do Senhor em favor de alguma pessoa. Então esse rogar aqui significa justamente isso que Jesus estava fazendo. Ele estava orando por aqueles e estava orando também por aqueles que no futuro, ou seja, eu e você ou aquele que está no campo missionário, iria se levantar. Jesus estava também levantando esta palavra de oração por essas pessoas. E a outra pessoa que eu disse, vou citar somente dois aqui, Jesus é o primeiro e o apóstolo Paulo é o segundo. E temos isso na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer dessa forma: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Então, olha Paulo pedindo para que os tessalonicenses não cessassem de rogar a Deus por eles, para que a palavra do Senhor tivesse um livre curso, que fosse quebrado todo impedimento, para que a obra de Deus viesse crescer através da pregação da palavra de Deus e muito mais pessoas viessem a ter o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Então, nós podemos concluir aqui esse primeiro ponto dizendo que a oração ela é de extrema necessidade para o missionário que está no campo. E eu vou usar aqui um exemplo agora, apesar de ser um exemplo grosseiro, um exemplo grotesco pela situação que nós estamos vivendo de guerra no mundo. Nós podemos observar, e eu vou usar até o exemplo aqui do que está acontecendo ali em Israel. Preste atenção. Os soldados israelenses, eles não estão entrando em Gaza sem primeiro fazer o quê? Bombardear. E para que serve o bombardeamento? Para que serve esses mísseis que são lançados em locais estratégicos? Esses mísseis, esse bombardeio, eles estão caindo em locais aonde tem armas, aonde tem munições, aonde tem sistemas que podem, de alguma forma, auxiliar o inimigo.
E aí eu trago para a nossa vida espiritual, não pela questão de morte, eu estou falando pelo lado espiritual. Eu tenho que a oração que você faz pelo missionário é como se fosse um bombardeio no campo do inimigo, para que seja neutralizado toda a força do inimigo. Olha o que Paulo disse aqui em Tessalonicenses, para que a palavra de Deus tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre nós. Então, ter livre curso significa sem impedimento. Se Israel entrar ali, eles vão vão cair em armadilha, mas antes eles estão tentando eliminar toda armadilha que possa ter e causar baixa no seu exército. Na vida espiritual também é da mesma forma. A igreja que se levanta em oração pelo missionário e para que a palavra de Deus venha chegar nos lugares mais longínquos, a igreja está também bombardeando, está neutralizando toda a força do inimigo. Este é o poder da oração. Então nós temos que orar. Tem uma grande importância a oração pela obra missionária. Segundo ponto, interceder. Além de orar, nós temos que interceder. E aí eu perguntei, oração e intercessão é a mesma coisa? Não. Intercessão não é a mesma coisa. Antes, nós temos que falar o que é oração. E se nós formos olhar mesmo num dicionário o que é oração, vai dar pelo menos 2 sentidos. O primeiro sentido é que é uma frase do português. E aí nós não vamos entrar aqui sobre os tipos de orações que temos no português, que são frases, né? E nós temos o segundo exemplo do que é oração. Aí sim, é o que nós estamos falando aqui. Oração é a comunicação entre o homem e Deus, entre a criatura e entre o Criador. Isto é oração, é comunicação, comunicação com Deus. Mas o que significa interceder? Interceder significa ir ou passar entre, ou atuar entre 2 partidos com a intenção de reconciliar aqueles que divergem ou contendem. Também significa ainda interpor-se. Também significa mediar ou fazer intercessão, significa mediação. Então, diante disso aqui, intermediar, a intercessão significa intermediar, nós já observamos que intercessão não é oração. Quer ver um exemplo? O que o advogado ele faz perante um juiz, ali na frente de um juiz, representando o seu cliente, ele está intermediando uma causa. Nós podemos dizer que ele está intercedendo pelo seu cliente. E isso não é oração. Isso significa que ele se colocou entre o seu cliente e entre o juiz, para que o juiz ali soubesse, de alguma forma, ele fique sabendo do que está acontecendo com o seu cliente e as causas dele ter feito ou não aquilo que ele está sendo acusado. Então ele está intercedendo pelo seu cliente. Agora preste atenção numa coisa aqui, e uma coisa interessante para a gente poder ficar bem explícito aqui, bem explicado, né? Sobre a questão de interceder, nós podemos ver também que a fé, ela não é oração. Fé é uma coisa, oração é outra. Mas existe a oração de fé. Tá? Temos um outro exemplo também.
concordar não é oração, mas existe a oração de concordância. E diante disso, nós terminamos aqui dizendo, interceder, então, não é oração. Mas preste atenção numa coisa. Existe a oração de intercessão. E é aqui que entra o que nós estamos falando aqui nesta lição. É quando eu vou para a oração e eu coloco agora a intercessão. O que significa isso? Eu vou me colocar entre aquele missionário e Deus. E eu vou dizer, Senhor, abençoa a vida daquele missionário. Senhor, tenha misericórdia da vida dele, abençoa a sua família. Senhor, não deixa a sua família desamparada. Senhor, dá ele livramento em tudo que ele fizer e por onde ele andar e aonde ele entrar, que ele venha ter livramento do Senhor. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando de orar por mim e eu estou agora mediando, eu estou agora colocando uma pessoa nas minhas orações e eu estou intercedendo por essa pessoa. Isto é intercessão. E temos dois versículos, quero citar dois versículos aqui sobre a palavra interceder. E nesse primeiro versículo nós observamos ali que oração e intercessão estão divididas ali. O primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de, olha aqui, súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Não tem aqui, não são as mesmas coisas, são diferentes. Mas tudo é comunicação com Deus. Que coisa interessante, né? Então, primeiro nós observamos aqui um versículo onde tem separado esses dois que nós estamos tratando, oração e intercessão. E o outro versículo é um fato que aconteceu. Pedro estava preso, mas a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 5, diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha aqui mais um exemplo de intercessão. Eles estavam orando, fazendo intercessão. Ou seja, eles estavam ali pegando a dor de Pedro. Eles estavam se colocando no lugar do apóstolo. E eles estavam... A Bíblia não mostra como foi a oração deles. Mas eu imagino que eles estavam orando: Senhor, tenha misericórdia do apóstolo. Tenha misericórdia do teu servo. Senhor, dá livramento para o teu servo. Quem sabe alguém mesmo disse: olha, Senhor, nós precisamos do apóstolo Pedro. Nós precisamos do teu servo aqui. Senhor, tenha misericórdia. E Deus ouviu a oração de quem? A oração da igreja, que orava pelo apóstolo, que intercedia pelo apóstolo. Olha o poder que existe na intercessão. Então nós temos que interceder pelos missionários que estão nos campos, se desdobrando para levar a palavra de Deus àqueles que ainda não foram alcançados. Então, nós observamos aqui isso e vamos para o ponto terceiro, que é despertar a igreja local para a obra missionária. Então, aqui são três coisas importantes que nós devemos fazer. Primeiro é orar pelos missionários. Segundo, interceder por eles, pegar a dor deles, pegar o sofrimento deles, colocar para nós, sentir a dor deles, sentir o que eles estão passando, mesmo que seja onde nós estamos. Então isso é interceder. E em terceiro lugar, nós temos que despertar a igreja para a obra missionária. Como que
eu posso fazer isso? Através de workshops, através de divulgação do trabalho missionário, através de convidar um missionário de fora, pagar quem sabe, uma passagem dele para que ele venha representando ali e venha falar o que está acontecendo no campo missionário. E isso são algumas coisas que nós podemos e devemos fazer. Então nós temos que despertar a igreja para missões. E eu estava em um CAPED, né, que é um curso de aperfeiçoamento para professores da escola dominical, da nossa CPAD, e eu lembro como se fosse hoje o pastor Esdras Bento falando que um dos erros da igreja foi eu nem sei se essa palavra que eu estou dizendo é a palavra que ele usou ou e se essa palavra que eu estou dizendo é uma palavra certa, né? Mas eu vou falar assim sobre a questão de departamentos. Um dos erros da igreja foi departamentalizar a igreja. Ou seja, departamentalizar missões. Por que ele falou dessa forma? Porque hoje, quando se fala em fazer missões locais na igreja, as pessoas já dizem, é o departamento de missões que faz isso. E ele falou que isso não é incumbência e ele não disse ali que isso é uma incumbência somente de um departamento, mas isto é incumbência e dever de toda a igreja fazer missões, mesmo que seja local e mesmo que seja fazendo missões nisso que nós estamos falando aqui, tirar um dia para orar pelos missionários. No culto de missões, levantar um grande clamor por todos os missionários. Fazer uma cruzada na igreja. Isso são missões locais. E a igreja é que deve fazer isso. É isso que ele falou daquela forma. Tá certo. Eu sei que muitas pessoas na própria igreja não querem fazer. Não sentem prazer nenhum em fazer isso. Eu não vou entrar no mérito se estão certos ou errados, mas é certo que muitas pessoas não querem fazer. Mas isso deve ser uma incumbência e um dever de toda a igreja e não apenas de um departamento. Foi o que o pastor Esdras Bento falou naquele dia e nunca saiu da minha mente, né? Então, nós temos que despertar a igreja local para a obra missionária. Tópico segundo, contribuindo para missões. Primeiro ponto. Ponto primeiro, o sustento dos missionários. Aqui está, irmãos, uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque toca no bolso das pessoas. E isso é muito difícil, até mesmo na questão de carnezinhos, até mesmo na questão das igrejas em si, tem que mexer na sua renda, né? Mas isso não pode ser empecilho para poder ajudar e sustentar um missionário que está no campo, trabalhando ali, né, e levando a palavra de Deus. A igreja ela tem que ajudar. A igreja deve montar estratégias para que possa ajudar. A igreja onde nós estamos, pela misericórdia de Deus, sustenta um missionário lá na África, né, e outros também. Mas pode se expandir mais ainda, com toda certeza, e eu creio que isso vai acontecer. Mas isso também pode ser feito também aqui no Brasil. Mas a igreja ela tem essa incumbência de estar sustentando os missionários no campo, né? E fazendo com que, de alguma maneira, a carga que está sobre eles venha a ser aliviada um pouco, e isso se faz também com
o sustento, né? Seja através de o próprio dinheiro, o pagamento, e seja também através de cestas básicas, para que a família desse missionário não passe nenhuma dificuldade. Ponto segundo, contribuir para missões é juntar tesouros no céu. É uma maneira que, quando eu estou ajudando, eu estou contribuindo, eu estou também, por tabela, recebendo galardão. Por quê? Porque eu estou ajudando aquele missionário a ganhar almas. Ele está satisfeito porque ele vai sair para o campo, mas ele tem o que comer. Ele tem como se sustentar, mesmo que seja sem fartura, né? Uma fartura muito grande, mas ele tem com que se sustentar. E ele vai fazer a obra de Deus com mais afinco, né? Vai fazer a obra de Deus com mais alegria. E quando eu contribuo, eu estou também, como diz aqui, ajuntando tesouro no céu. Aqui na terra, eu talvez não vou ver o resultado disso até a minha partida. Mas quando chegar no céu, nós vamos ver. Nós vamos, com toda certeza, estar descobrindo de alguma forma aquele que você ajudou a ganhar para Jesus Cristo através do seu sustento. E isso é ajuntar tesouro no céu. Ponto terceiro, contribuir para missões é um privilégio, né? E aqui nós vamos tratar aqui de alguns assuntos, alguma coisa que a gente pode fazer, algumas sugestões que a gente pode fazer para envolver a igreja, né, para que venha estar contribuindo para missões. A primeira sugestão aqui está no fato da gente trabalhar a educação e a conscientização da igreja concernente a missões. E aí entra novamente esses workshops, né? As palestras sobre missões, e através disso, nesse workshop e através dessas palestras, vai se tocar com toda certeza sobre a dificuldade que o missionário ele passa no campo. E isso vai mover o coração do servo do Senhor, do irmão da igreja, para que ele venha então agora dar aquele suporte financeiro para aquela pessoa que está no campo missionário, né? Temos que mostrar aqui que através dessa contribuição, esse irmão que está no campo missionário ele vai alcançar as pessoas que estão nos lugares mais longínquos, vai poder pagar um ônibus e por aí vai. Então isso é conscientização e trabalhar também na educação. Outra coisa que a gente pode fazer para incentivar a contribuição financeira na igreja é o compartilhamento de histórias impactantes. E quem vai contar essa história? O próprio missionário. Temos um exemplo também na nossa igreja. O pastor que está sendo sustentado lá na África, ele não tem como vir aqui nos dias de culto de missões. Sabe o que ele faz? Ele grava um vídeo agradecendo a contribuição dos irmãos para com ele lá na África. E ele mostra o trabalho que ele está fazendo ali com todas as crianças e o trabalho que ele está realizando em várias igrejas que ele abriu lá através do sustento missionário. E isso amolece o coração das pessoas e eles vão com toda certeza ajudar através dessas histórias impactantes. Mostrar uma criança que está sendo sustentada através das doações e por aí vai. Também podemos colocar um programa de missões. O que é isso? Né? Criar um programa de missões estruturado na igreja, onde a porcentagem específica das ofertas que entrar, né, ou doações vão ser direcionadas para missões e assim sucessivamente. Também sempre é bom para que haja
as pessoas não fiquem com dúvidas, é bom sempre prestar conta de tudo que está sendo enviado para o campo missionário, para que aquela pessoa, há muitas pessoas que não faz questão, mas outras fazem questão de saber aonde está sendo empregado a sua oferta, a sua doação. Também podemos fazer campanhas específicas. O que é isso? Promover campanhas temporárias de doações para missões, focando em projetos específicos ou necessidades urgentes, né? Fornecer materiais, informações sobre esses projetos para despertar o interesse e generosidades dos membros, né? Então aqui está falando sobre campanha, e nós podemos fazer essa campanha através de uma cruzada, onde nessa cruzada também vamos divulgar o trabalho missionário. E por último, nós podemos fazer parcerias com organizações missionárias. Se na sua igreja não tem missionário, você pode sustentar ou você pode ajudar algumas organizações missionárias, por exemplo, Jocum, né? Portas Abertas e outras aí que vão ao campo, você pode ajudar. Você pode estar transferindo uma ajuda financeira para essas organizações missionárias. E também isto é fazer missões. Você não está divulgando a placa da sua igreja, você está divulgando Jesus Cristo através da sua doação. Então essas aqui são algumas sugestões que nós podemos fazer para que a igreja ela se envolva na questão de contribuições para missões e observar que isto, e mostrar para a igreja que isso é um grande privilégio. Tópico terceiro, a chamada para ir. Então nós observamos aqui primeiro a oração, vimos aqui a intercessão e o despertamento para que a igreja venha se dar ou doar para missões, e agora vimos no tópico segundo sobre a questão das contribuições. Eu oro, eu posso contribuir. E agora temos a terceira alternativa, que é ir para o campo missionário, ou seja, o chamado ou a chamada para ir. Ponto primeiro, Deus quer usar cada crente. Isso nós temos que colocar na nossa cabeça. E não é errado você falar que você pode fazer missões. Porque se você não está fazendo em ir, você pode estar fazendo em orar. Se você não pode ir, você também pode contribuir, né? Então, e diante disso tudo, mais uma vez nós ressaltamos, nem todo crente está preparado para ir para o campo missionário, por exemplo, entre os índios, entre os ciganos, entre os quilombolas, entre os ribeirinhos, que foi falado em outra lição. Nem todos estão preparados para isso. E esses que não estão preparados não vão enfrentar, não vão entrar aqui como, né, Deus me chamou, sem ter uma certeza. Se Deus verdadeiramente te chamou, é uma situação. Mas porque você acha bonito, né, e tal, não faça. Não faça, espere a chamada, se é da vontade de Deus, vai se cumprir. Mas Deus, ele quer usar todos os crentes, seja através da oração, seja através da contribuição, seja através da chamada de ir para pregar o evangelho. E lembrando, se você não pode pregar o evangelho entre os índios, tem o seu vizinho. Se você não pode ir entre os quilombolas, tem a rua da sua igreja, tem a rua onde você mora, tem a internet, né? Você pode fazer uma videoaula, você pode fazer uma chamada, né, no WhatsApp, você pode fazer um Reels, né? Não sei como é que é isso aí, que eu não tenho essa intimidade. Você pode fazer ali aquela chamada do Instagram, você pode fazer no Facebook, você pode fazer aí, não sei nem quem mais, o TikTok, outros aí, você pode fazer em todas essas plataformas, você pode evangelizar. Você pode evangelizar dentro da sua casa e alcançar muitas pessoas no mundo inteiro. Olha que coisa. Então, Deus, ele quer chamar e quer usar cada crente. A pergunta é, você está se deixando usar?
pelo Senhor. Ponto segundo, a chamada missionária. E aqui, irmãos, nós não vamos ficar muito aqui, porque a chamada ela está embasada ali em Atos, capítulo 1, versículo 8. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a chamada missionária. E é a chamada missionária para todos. Porque eu volto a dizer, se você não pode ir aos confins da terra, tem Jerusalém que está clamando para que você pregue. A Jerusalém aonde você está. E você pode pregar de diversas maneiras a palavra de Deus. Ponto terceiro, o caráter e o testemunho na obra missionária. Preste atenção, o ponto terceiro e o ponto 4, eles estão interligados. Por quê? Vai falar sobre o caráter e o testemunho, ou seja, aquilo que você manifesta ali na obra missionária. Você vai manifestar o teu caráter e você vai manifestar também a obra que Deus fez primeiramente na sua vida. Tá? E o ponto 4 é o perfil do vocacionado. E aí, volto a dizer, aquele que está saindo para pregar, ele precisa ser chamado e ele precisa também ter perfil de vocacionado. E o que é isso? O pastor fala várias coisas aqui, né? Mas eu quero citar outras aqui, né? Algumas características da pessoa vocacionada. Quais são? Primeiro, o vocacionado ele tem que ter paixão pelas almas. Ele tem que ansiar pelas almas. Ele tem que falar como um dos missionários, né, de muito tempo atrás disse: dai-me almas, senão eu morrerei. Ele tem que ter paixão pela alma. O vocacionado para fazer missões. Segundo, além de ter paixão pelas almas, ele tem que ter compromisso com Deus. O compromisso dele é com Deus e o compromisso dele é com aquele que o chamou. Então, primeiro, paixão pelas almas. Segundo, o vocacionado tem que ter compromisso com Deus. Terceiro, ele tem que ter flexibilidade. E o que é isso? A pessoa vocacionada para missões precisa ser flexível. Ou seja, ele tem que ser flexível e adaptável às diferentes culturas, né? Costumes e realidades que ele vai enfrentar. É aqui que mora o grande problema em se fazer missões sem você ser vocacionado. Porque tem que ser flexível. Por exemplo, em alguns lugares vai ter comida onde você vai ter que comer e você não pode provocar vômito. Porque aquilo ali pode ser um desprezo para com aquelas pessoas e você vai ter que fazer aquilo. Então você tem que ser flexível para se adaptar a algumas culturas, né? Alguns costumes e algumas realidades de alguns locais onde você vai estar inserido. Então você tem que ser flexível, né? Você tem que ter flexibilidade. Então o vocacionado ele tem que ter paixão pelas almas, compromisso com Deus, flexibilidade. Em quarto lugar, o vocacionado ele tem que ser obediente, né? Ele tem que ser obediente. E obediente a quem? A Deus. Obediente a quem? A palavra de Deus. E obediente a quem? Ao chamado que ele tem, né? Esse é o vocacionado. Quinto lugar, o vocacionado também tem que ter empatia e amor pelas pessoas. O que é isso? Empatia, todo mundo sabe que é eu pegar a dor daquela pessoa. É eu me colocar no lugar daquela pessoa.
É tanto que antipatia é uma junção de anti-empatia. Ou seja, é uma pessoa que não sente amor, que não se coloca no lugar da outra pessoa. Ou seja, ele tem antipatia por aquela pessoa. Não, mas o vocacionado ele tem que ter empatia e amor pelas pessoas. Também o vocacionado tem que ter habilidade de comunicação. E preste atenção aqui, não estou desprezando aquele que não sabe falar direito, não, de maneira nenhuma. Mas ele tem que saber se comunicar. E principalmente comunicar a palavra de Deus. E aí entra uma coisa que Jesus falou, que tem que ter intimidade com o Espírito Santo, porque Jesus Cristo disse que naquele dia que estiverem na frente daquelas pessoas, dos reis e das pessoas importantes, não se preocupasse que o Espírito Santo faria todos lembrar das coisas que ele disse. Ou seja, se eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai fazer eu lembrar e eu vou saber também comunicar a palavra de Deus. Também o vocacionado ele precisa ter persistência e resiliência. Persistir significa continuar sem desistir. Resiliência é o quê? É eu cair, mas poder levantar. É eu poder dar a volta por cima. Né? E um vocacionado, um missionário, ele vai ter que saber disso, que nem sempre ele vai receber um sim. Ele vai receber não também. Nem sempre ele vai receber vitórias, ele pode receber derrotas também. Mas ele tem que saber passar por cima disso. Também o vocacionado, ele tem que ter espírito de equipe. Preste atenção numa coisa. Se você é vocacionado para ir para o campo missionário, você vai encontrar outras pessoas lá que estão pregando o evangelho. Pessoas crentes, pessoas que estão pregando o evangelho. E você vai ter que ter espírito de equipe. Por quê? Você não está ali para divulgar a sua igreja, você está ali para divulgar Jesus Cristo. E se juntando com outros ali, desde que você não seja contaminado por pessoas que estão pregando heresias, mas se você se chegar junto a pessoas que estão verdadeiramente pregando a palavra de Deus, a obra de Deus só tende a ganhar com isso e nunca perder. E uma coisa interessante, o vocacionado ele tem que ter disponibilidade financeira. E aqui não está dizendo que o vocacionado tem que ter dinheiro, mas é justamente saber controlar aquilo que tem. Porque o vocacionado ele pode ter uma subsistência grande, mas ele também tem que saber quando ele não vai ter uma subsistência grande, a renda dele vai ser bem pouca. Então, ele tem que ter disponibilidade, ele tem que saber usar bem aquilo que ele ganha. E em último lugar, que é o 10º aqui, o vocacionado ele tem que ter integridade e caráter cristão. De nada adianta você sair para pregar o evangelho se o que você faz está despregando o que você está fazendo. O que você faz lá atrás está despregando o que você está falando com as pessoas. E é uma frase que a gente costuma sempre dizer, que é assim, olha, fale mais alto, porque as tuas ações não me deixam te ouvir. O teu testemunho não me deixa te ouvir. Isso é sério. Aqui está falando de testemunho. Aqui está falando de integridade, ser íntegro. Tá? Não ter nada que condene você quando você estiver abrindo a sua boca para pregar a alguma pessoa. E ter caráter. E caráter cristão. Você fazendo isso aqui, e você sente que você é vocacionado para pregar o evangelho, então lembre-se, você precisa ter paixão pelas almas, compromisso com Deus, você precisa ter flexibilidade, você precisa ter obediência, você precisa ter empatia e amor pelas pessoas,
você precisa ter habilidade de comunicação, você precisa ter persistência e resiliência, você precisa ter espírito de equipe, né? Você precisa ter disponibilidade, saber tratar as suas finanças bem e, em último lugar, você precisa ter integridade e caráter cristão. Muito bem, então com isso nós chegamos ao final da nossa videoaula e, como sempre, vamos fazer aqui a leitura da conclusão da nossa lição, que é um resumo daquilo que a gente estudou. O pastor Wagner Gabi, ele diz dessa forma na conclusão: nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar, ao menos, em uma modalidade da obra missionária. Quais são? Orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. E com isso, chegamos ao final da nossa videoaula. Que Deus abençoe a sua vida. A minha oração e a minha intercessão é por você que está assistindo essa videoaula, para que Deus venha te usar de uma forma poderosa no próximo domingo. Que você seja um canal, um instrumento para despertar todos os seus alunos para orar, para contribuir ou talvez ir para o campo missionário. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua vida, que a igreja do Senhor não perca essa identidade também de uma igreja missionária. Me despeço aqui desejando a você que toda sorte de bênção te alcance e nos vemos na próxima videoaula, se Deus permitir e vivermos até lá. A paz do Senhor, fique com Deus. Amém.